amigos, estamos de volta. E hoje no nosso vídeo da série Mais Gestão, a gente está aqui para entregar para vocês talvez um dos conteúdos mais ricos do sistema de gestão, que é o conteúdo relativo ao requisito 9 do DIC, que trata da medição, análise e melhoria do sistema de gestão. Por que ele é o mais importante? Porque se nós chegamos ao requisito 9, significa que todo o trabalho braçal, tudo que precisava ser desenvolvido do sistema de gestão, basicamente está desenvolvido, está pronto. Então, se nós já implementamos tudo, se tudo está funcionando, se o pessoal está treinado, é hora de nós começarmos a analisar o nosso processo, medir os resultados do nosso processo e melhorar os resultados do nosso processo. Então, este requisito ele vem de encontro exatamente a estas questões de nós já estarmos com a nossa acreditação praticamente em ponto de buscar a certificação, em buscar a auditoria externa para nós passarmos então pelo nosso processo de acreditação. Então eu digo para vocês assim que este é o requisito mais importante, né? O requisito que vai fazer a diferença na gestão do laboratório é exatamente o requisito 9. Então, da nossa série Mais Gestão, obviamente, desde que nós iniciamos, né, desde o nosso vídeo 1 até o nosso último vídeo que disponibilizamos para vocês, todo foi um trabalho de construção, né? O que nós precisávamos construir para que nós chegasse até aqui, que é o momento, então, de começar a realizar as análises do nosso sistema. E dentro do requisito 9, a primeira questão que a gente trata são as auditorias internas, né? Então, o laboratório precisa ter um procedimento de auditoria interna, um procedimento documentado, né? Determinando a periodicidade dessas auditorias. Então, de quanto em quanto tempo as auditorias serão realizadas. Eu recomendo a vocês, inicialmente, fazer auditorias semestrais, no máximo de 6 em 6 meses. Tá? Também a gente tem que determinar para cada auditoria qual é a abrangência da auditoria, ou seja, o escopo, né? O que nós vamos estar auditando em cada auditoria. Muito importante também, nós temos que ter aí auditores, né, qualificados para realizar as auditorias e chamar a atenção para vocês da questão fundamental no processo de auditoria, que os auditores eles têm que ser independentes da área que eles estão auditando. Então, para o processo de auditoria interna, olhando ao requisito, né, é necessário que nós tenhamos no mínimo 2 auditores internos. Porque para manter a independência, o auditor ele não pode auditar o seu próprio trabalho. E como que sozinho alguém não vai auditar o seu próprio trabalho? Então, na verdade, nós temos que ter 2 auditores, né, no nosso processo interno para poder realizar as auditorias internas. Obviamente, e não necessariamente, né, vocês precisam realizar auditorias internas com auditores internos. Vocês podem contratar auditores externos para realizar as auditorias internas. Mas daí vai da concepção de cada laboratório, né? Usar os seus próprios auditores internos ou contratar um auditor externo para que as auditorias sejam realizadas. No caso, né, eu sou um auditor externo que posso ser contratado para realizar as auditorias internas, como muitos laboratórios fazem, no mínimo uma vez por ano. Também falar para vocês, né, que nós temos disponível o curso de auditor interno EAD, né, é um curso de 24 horas que está disponível para quem quiser realizar o curso de auditoria interna para o DIC, nós temos disponível este curso também. Fundamental aqui, né, pessoal, nós temos que ter os registros de auditoria, então, no mínimo aí um programa de auditoria, um relatório de auditoria, para constatar que as auditorias foram realizadas, em que áreas foram realizadas, em quais processos, quem auditou, para que nós possamos também, aí, perante ao processo, identificar a independência dos auditores. Então, é bem importante esse requisito, que é onde a gente vai fazer, né, o alinhamento geral do nosso processo, dar aquela visualizada a partir de amostragens e dizer qual é a conformidade do nosso processo, né, o quanto ele está conforme ou não
ou quanto ele ainda precisa ser adequado, né? Então, o processo de auditoria interna ele é fundamental para que a gente tenha essa visão macro, né, do quanto o nosso processo está implementado e o quanto ele ainda pode precisar de melhorias. A partir das auditorias, as não conformidades identificadas, as observações, as recomendações, nós temos que fazer as ações corretivas. E o que são as ações corretivas? As ações corretivas são as ações que nós fazemos para eliminar as causas das não conformidades. Então é bem importante que a gente tenha clareza, né, que a ação corretiva a gente faz para eliminar causas. E causas de quê? Causas das não conformidades. Então, realizar uma ação corretiva requer que a gente faça, obviamente, uma análise da não conformidade, que a gente determine quais foram as causas da não conformidade, que a gente priorize essas causas de não conformidade e que a gente avalie a necessidade de ações para a não conformidade, de forma que essa não conformidade não se repita. Por quê? Porque a ação corretiva ela é feita para eliminar a causa raiz do problema. Então a gente não pode, de forma alguma, encarar uma não conformidade de auditoria como uma não conformidade de rotina, né? Por quê? Porque uma não conformidade de rotina, você simplesmente aplica uma disposição, corrige e segue o barco. Numa não conformidade de auditoria, você tem que aplicar uma ação corretiva, ou seja, fazer o estudo da não conformidade e implementar ações de forma que você elimine a causa raiz daquela não conformidade. Então é fundamental que siga todos os passos, né, de identificação da não conformidade, de análise da não conformidade, de avaliar as ações necessárias, definir e implementar ações necessárias para eliminar a causa raiz, registrar tudo isso, né, em um documento de ação corretiva e, por fim, ainda avaliar a eficácia das ações corretivas. Então é fundamental entender que uma ação corretiva é diferente de uma ação de correção. A ação de correção é o que você faz pontual quando você identifica uma não conformidade na rotina do dia a dia. Então, quando identifico uma não conformidade na rotina do dia a dia, eu vou lá, registro e corrijo o problema. Quando eu identifico uma não conformidade em uma auditoria, eu tenho que fazer uma ação corretiva, eu tenho que eliminar a causa raiz. Então, uma não conformidade, ela pode ser tratada, quando ela for de rotina, como uma ação de correção. Quando ela é de auditoria, ela tem que ser tratada como uma ação corretiva. Então, é fundamental que vocês entendam a diferença entre uma ação de correção e uma ação corretiva. Também é fundamental que neste momento, né, que o nosso sistema já está implementado, nós passemos a trabalhar com ações preventivas. O que são ações preventivas? Ações preventivas é nós analisarmos o nosso sistema e enxergarmos oportunidades onde ainda não há problemas, mas que nós possamos trabalhar preventivamente de forma que esses problemas de fato não venham a acontecer. Então, uma ação preventiva, obviamente, é eu trabalhar um problema potencial, ou seja, um problema que ainda não existe, e tomar ações para que esse problema potencial, de fato, não venha a se tornar um problema real. Tá? Então, é bem importante, eu tenho que ter um método também, assim como para a ação corretiva, eu tenho que ter um método para a ação preventiva, eu tenho que identificar tanto o problema real na corretiva, quanto o problema potencial na preventiva, identificar o problema, analisar o problema, né? Identificar quais ações eu vou ter que fazer, realizar essas ações, avaliar a eficácia dessas ações. Tanto em ação corretiva quanto em ação preventiva, eu tenho que ter um método estabelecido para realizar ambas, tanto uma quanto a outra. Então é bem importante, né, porque a ação corretiva é uma exigência a partir das não conformidades da auditoria e a ação preventiva é uma ação que eu já vou estar, então, olhando a melhoria do meu sistema. Então, eu vou estar olhando com uma visão crítica, né?
e identificando aí não conformidades potenciais. Também é neste requisito onde nós vamos nos preocupar com a questão da satisfação do cliente, né? Como é que nós vamos medir a satisfação do cliente? Como é que nós vamos registrar as reclamações? Como é que nós vamos tratar essas reclamações? Como é que nós vamos comunicar ao cliente sobre aquilo que a gente tratou, sobre as suas eventuais reclamações, sugestões, críticas? Então, toda a questão aqui, nós temos que definir a metodologia para nós tratarmos com a questão da satisfação e da insatisfação do cliente. Então, medir a satisfação e tomar posicionamento sobre as insatisfações, corrigir essas insatisfações e dar retorno para o nosso cliente. Então, isso tudo tem que estar sistematicamente registrado, né? Tem que ter um método que nós vamos definir para que a gente possa trabalhar, então, essa questão da satisfação do cliente, ok? Temos aqui também, dentro do requisito 9, a questão da medição do desempenho, né? Onde nós vamos, então, estabelecer os nossos indicadores de desempenho para todos os processos de gestão da qualidade. Então, todos os processos eles precisam ser monitorados, né? Então, a gente precisa ter indicador da recepção, indicador da coleta, indicador da área analítica, indicador de controle de qualidade. Então, todos os processos eles precisam ter indicadores para que a gente possa, então, definir como a gente vai avaliar a eficácia dos nossos processos, para que a gente possa definir, então, metas anuais de desempenho a partir desses resultados. E também é fundamental aqui, né, que a gente faça, obviamente, o monitoramento desses indicadores. O que é monitorar? Bom, normalmente eu defino a meta de um indicador para um ano, para 6 meses, né? É o período que eu determino a meta, né? Quando que eu vou ter o resultado final do meu indicador. Então, até eu chegar à meta, eu tenho que monitorar esses resultados. Então, se eu definir uma meta para 6 meses, eu tenho que monitorar no mínimo de 2 em 2 meses. Se eu definir uma meta para um ano, eu tenho que monitorar no mínimo de 3 em 3 meses. Por que eu tenho que monitorar? Porque senão, quando chegar ao final do meu processo, eu não vou ter mais o que fazer, né? Então, quando eu chegar lá no final, ou eu já atendi ou não atendi a minha meta. E aí não há mais como eu corrigir o rumo. À medida que eu vou monitorando a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu tenho como corrigir o rumo quando eu não estiver caminhando, né, para a minha meta estabelecida. Então, eu tenho aqui que estabelecer os meus indicadores, eu tenho que estabelecer as minhas metas e eu tenho que monitorar. Então, é fundamental aqui, né, que a gente estabeleça aí uma matriz de indicadores, uma no mínimo para cada macro processo do laboratório, e a gente defina, então, como vai ser o monitoramento desses indicadores. Então, eu tenho que determinar aqui o meu método, né? E no momento que eu estou monitorando os meus indicadores e que eu verificar que não esteja caminhando para o atingimento da minha meta, obviamente eu tenho que tomar ações corretivas, né? E corrigir o rumo para que eu volte de encontro àquela meta que eu estabeleci. Aqui também, né, todos os dados e informações, é o momento de nós fazermos a análise de dados geral, né, do nosso sistema de gestão, para que a gente possa verificar se tudo está adequado, se tudo está em conformidade, para que a gente possa fechar o sistema fazendo a análise crítica pela direção, que é o último item, né, do requisito 9 do DIC. Então, essa análise crítica ela também deve ter uma sistematicidade periódica, né? Normalmente, a análise crítica ela é de acordo com o método que nós determinamos para as auditorias. Então, se nós fazemos auditorias semestrais, seria importante que nós tivéssemos também uma análise crítica semestral. Se determinamos auditorias anuais, é importante e obrigatório que nós tenhamos análises críticas anuais. Então, a análise crítica é o momento em que eu vou verificar todos os dados do laboratório, todos os desempenhos do laboratório e vou analisar, obviamente, né, como diz o termo, criticamente, para que eu possa tomar posicionamentos do que eu vou fazer daqui para frente.
Então a análise crítica ela compreende, né, alguns requisitos que obrigatoriamente eu tenho que olhar, né, como a questão dos indicadores, o desempenho dos processos, né, a própria auditoria interna, as ações corretivas, as ações preventivas. Então existe um rol de elementos que eu tenho que olhar na minha análise crítica e fazer essa análise conclusiva, né? Dizer, olha, sobre as auditorias nós tivemos tantas não conformidades, essas não conformidades foram trabalhadas com ações corretivas, essas ações corretivas estão em determinada situação, estão conclusivas e foram consideradas eficazes, e assim sucessivamente. Para os indicadores, da mesma forma, eu devo olhar indicador a indicador, falar sobre a minha meta, falar sobre o meu desempenho e estabelecer o desempenho para o próximo ciclo. Então é fundamental nessa minha análise crítica, né, que eu tenho que ter um registro final, uma ata de análise crítica, um documento de análise crítica, dizendo o que eu fiz, o que eu concluí e qual é o meu posicionamento para o próximo ciclo. Então é fundamental fazer uma boa análise crítica. Uma análise crítica aí, ela leva no mínimo 4 horas de atividade, onde deve estar, obviamente, né, envolvido obrigatoriamente o diretor do laboratório, o coordenador de gestão e mais as pessoas de liderança, né, as suas gerências e coordenações. A partir daí, então, está estabelecido o nosso sistema, está estabelecido os requisitos de melhoria contínua, e nós estamos, então, preparados para a nossa acreditação ou para a manutenção do nosso sistema quando nós já formos acreditados, ok? Então, assim, é o requisito mais importante, porque é o requisito onde nós estamos analisando os resultados, é o requisito onde nós estamos nos posicionando para o nosso próximo ciclo de gestão. Então, é fundamental que ele seja muito bem alinhado e ele precisa, né, de muitos registros aí relativo à gestão da qualidade. Então, eu espero ter contribuído aí com vocês, né, em relação ao requisito 9. Espero que a nossa série Mais Gestão em relação ao DIC tenha contribuído com vocês aí para o sucesso do laboratório de vocês, da organização de vocês, quanto na primeira acreditação, quanto na manutenção do sistema. Fico à disposição de vocês para qualquer necessidade que vocês tenham. Podem nos acionar aqui pelo nosso próprio canal do YouTube, né? Pelo nosso WhatsApp, a forma que vocês desejarem nos acionar. Vai ser uma satisfação poder auxiliá-los aí na gestão. E deixamos disponível, né, para vocês que desejarem fazer cursos completos sobre gestão e análises clínicas, tem o nosso site, né, www.eadlacbrasil.com.br. Então estamos encerrando aqui a nossa série Mais Gestão sobre o DIC, e na semana que vem nós estaremos iniciando, né, a nossa série Mais Gestão com uma nova ferramenta da qualidade. Então até a próxima semana, onde a gente vai estar então dando continuidade à série Mais Gestão, mas utilizando aí uma nova ferramenta da qualidade, um novo método de qualidade para falar para vocês. Um grande abraço e espero que vocês estejam nos acompanhando na semana que vem. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, nos acionem através dos nossos canais ou até mesmo aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço e até a próxima semana.